Oi, pessoal. Vamos lá, né? Dar início a mais uma videoaula. Gente, só lembrando, essa videoaula, né? Especificamente da turma de vocês, ela é uma revisão dos conteúdos que foram os primeiros conteúdos. Por quê? Porque vocês não têm mais conteúdo dessa segunda unidade. A segunda unidade já foi explanado todos os conteúdos, por isso que eu estou retomando. Então, essa videoaula de hoje é sobre o renascimento, ou seja, aquele primeiro conteúdo. Lembra que a videoaula da semana passada eu falei sobre o humanismo, né? Que eu disse, eu vou destacar individualmente para que ou que haja uma compreensão, né? Até porque esses foram os primeiros conteúdos, bem logo no início que ocorreu a pandemia. Então eu creio que vocês já têm esquecido. Por isso que eu estou colocando esses conteúdos, esses primeiros conteúdos com maior atenção, porque já tem um tempinho que foi abordado, tá certo? Então, só para relembrar o que foi o Renascimento, né? Logo lá no período, no final da Idade Média, ocorreram aí diversas transformações, né? Transformações essas sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Essas transformações, elas foram tão profundas que mudaram aí a maneira de pensar das pessoas, né? Os antigos valores medievais passaram a ser questionados por cientistas, artistas, governantes e também religiosos. Por quê? Porque eles pensavam que a capacidade humana estava acima do que era determinada pela Igreja Católica. Os europeus daquele período, eles acreditavam viver em uma época de renovação, ou seja, do renascimento intelectual. Por quê? Porque na Idade Média representou um momento bem obscuro da história da humanidade, né? Para que essa renovação tivesse tinham, né, como inspiração a antiguidade greco-romana. Além de estudarem os livros greco-romanos, os renascentistas eles procuravam recuperar os elementos artísticos e estéticos da cultura clássica, principalmente o modo de representação realista das figuras humanas. Por isso que eu escolhi essa imagem aí que está no slide de vocês, no início do slide. Né? Muitos desses aspectos da mitologia clássica também elas foram remontadas, criando uma mistura entre elementos pagãs e católicos. Uma das primeiras obras renascentistas com o tema exclusivamente pagã foi O Nascimento de Vênus, né, de Sandro Botticelli. Nessa pintura foram representados diversos elementos, né, cujas influências remetem à cultura greco-romana. E o termo renascimento ele foi usado como sinônimo de renovação intelectual e artístico, isso no século XVI. E esse termo apareceu em um livro escrito pelo pintor e arquiteto italiano Giovanni Vasari. Né? Aqui, se vocês observarem, ela já traz um outro aspecto de uma pintura. Aí já foi de Michelangelo, a Capela Sistínica, tá certo? Então, o Renascimento ou Renascença ou Renascimento é um termo utilizado para identificar aí o período, né, da história europeia durante o século XIV, XV e XVI. E, em oposição à cultura feudal, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou aí a mentalidade burguesa, né? Denomina-se, né? Terminei de ressaltar, Renascimento devido a uma redescoberta e a revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, base essa para as transformações do período em direção a um ideal humanista e naturalista. Se vocês observarem, essa representação do Renascimento é sempre algo bem natural. Aí é uma imagem, uma estátua de Baco, que é feita por Michelangelo também, uma fotografia, né, daquele período.
Então, vamos lá. O destaque é a cidade de Florença, né, que é a capital das artes. O Renascimento ele começou em Florença, quando alguns poetas, pintores, escultores e arquitetos eles criaram, entre o século XIII e o século XV, uma quantidade infinita de obras de artes. Né? Aí, essa imagem aí no slide que vocês estão observando, é uma imagem de Florença também, uma ponte na Itália, né? Havia também uma espécie, né, que foi caracterizado de mecenato, ou seja, o que é o mecenato? É um termo que indica um incentivo e um patrocínio de artistas e de literatos e mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Então, esse mecenato era um pagamento, era um patrocínio a esses artistas, até porque essas atividades elas foram muito intensas, né? Então, quem era o mecenato é o incentivo, é um patrocínio, né? E quem é que disponibilizava esse mecenato? Os mecenas. Quem eram os mecenas naquele período? Eram a burguesia, eram os príncipes, até papas financiavam e protegiam as artes e também os artistas. Também outra classe que também patrocinava eram as mais ricas de Florença, que contavam-se, né, de Médicis, que acabaram por controlar o comércio da cidade, tornaram-se mecenas generosos. Lembra que eu falei a semana passada, a videoaula da semana passada foi sobre o humanismo, né? E aí, nessa imagem aqui, ela traz um aspecto bastante importante. Em quase todos os livros traz esses fundamentos, né? O fundamento principal, né? Aí essa imagem do homem vitruviano, ou seja, foi pintado por Leonardo da Vinci, né? E ele caracteriza como antropocentrismo, né? O racionalismo, o humanismo e o individualismo, né? Na questão do antropocentrismo, eu falei na aula passada, eu vou reforçar. Ou seja, do grego, anthropos, humano, e kentro, centro, ou seja, o homem no centro das atenções. Já o racionalismo, essa doutrina afirmava que existe, uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrado de fato, como a origem aí do universo. Já o humanismo e o individualismo, ele faz em posição ao teocentrismo e às concepções da filosofia escolástica. Essa nova concepção, ela expressou-se principalmente nas artes plásticas, na literatura e se fez desenvolver no estudo da medicina, da física, entre outros. Lembra que eu ressaltei, né, a importância, né, desse artista, Leonardo da Vinci, que além dele ser alguns aspectos que foram importantes, né, para que ele foi uma concepção, ele foi um dos humanistas importantes, ele além de pintar, além de ser inventor, além de ser engenheiro, ele também ele fez o estudo aprofundado da medicina, porque ele acreditava que para que ele pintasse obras bastante realistas, que naquele período era mais a imagem do ser humano, ele tinha que conhecer a anatomia do corpo humano. Por isso, esse estudo também, esse específico da medicina e da física. Então, o humanismo, ele volta aos valores da antiguidade clássica. Aqui é a imagem que eu falei logo no início, quando eu estava retratando, né? Aí é o nascimento de Vênus, ou seja, só para que vocês lembrem, essa obra, O Nascimento de Vênus, ela foi pintada por Sandro Botticelli. Nessa pintura foram representados diversos elementos cujas influências remetem aí a essa cultura clássica greco-romana.
Então, o homem é a medida de todas as coisas. Então, mais uma vez aí retratado na imagem ao lado, né? O homem vitruviano trata-se, na verdade, de valorizar pessoas entre si, encontrar nelas qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. O ideal de uma universidade, os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo aquilo que ele conhecia, né? Aí também foi outra característica importante desse período foi a questão da ascensão das universidades, né? De uma forma e de uma maneira de representar também o mundo, uma nova maneira, né, de representar o mundo, que era aquela representação que só tinha uma representação diante do esclarecimento da religiosidade, né? Aí a gente vai observar outros pontos que vieram, antropocentrismo, até o próprio humanismo, as características que eu falei anterior. Então, nessa pintura medieval, as figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixa, e o fundo é chapado. Já na pintura renascentista, ela busca apresentar objetos e pessoas e paisagens como eram de fato no mundo real. Essas características, elas criam-se a ilusão de profundidade na tela, além de profundidade também de movimento. Também uma outra forma, né, quando entra a questão do renascimento na questão artística, no renascimento cultural, né? Então, as fases do Renascimento, primeiro a gente observa que tem 4 principais, né? Eu vou dar destaque agora do 300. O que foi essa fase? No século XIV, manifestava-se predominantemente na Itália, mas especificamente na cidade de Florença, que era o polo político, econômico e cultural da região. Aqui, entre eles, né, tinha o Geotono, Boccassio, Petrarca, que eram alguns dos seus representantes, né, que foram os que difundiram esse período, né, essa fase do Renascimento. Também a fase do Quatrocentro, iniciou no século XV, que esse renascimento se espalha pela Península Itálica, atingindo aí seu auge. Nesse período atuam Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, que já pronunciava certos ideais anticlássicos, utilizando aí uma linguagem clássica que caracterizava o maneirismo, que foi uma etapa final aí do Renascimento, considerado os 3 últimos do trio sagrado da Renascença. Já a fase do Cinquecento foi o Renascimento, onde o Renascimento torna-se, no século XVI, um movimento aí já universal europeu. Tendo aí, no entanto, iniciado sua decadência. Mas aí ocorrem as principais manifestações maneiristas e a Contra-Reforma, que instaura aí o Barroco como estilo oficial da Igreja Católica. Lembra nas aulas que a gente fala do Barroco, qual foi a importância desse estilo barroco lá no finalzinho, né? Foi o último conteúdo que eu abordei, a questão do barroco ser um estilo predominantemente que eles privilegiavam a questão do enriquecimento e tudo muito gigantesco, né? Era uma questão de mostrar mesmo a toda aquela riqueza. Então, o barroco, ele se inicia esse estilo dentro das igrejas, né? Com todo o movimento. E esse movimento, ele vem a fazer com que as pessoas... foi um movimento de retorno, aquela perda, né? Que foi surgindo de adeptos da Igreja Católica. Então, eles fazem com que as igrejas sejam atrativas visualmente. Então, cada detalhe que foi imposto foi um detalhe específico. Então, esse estilo, ele foi oficial da Igreja Católica. E esse estilo barroco também, ele vem
né, depois dessas manifestações, ele é instalado também aqui no Brasil, especificamente naquela região de Minas, por causa da descoberta do ouro. Já os cinquentenses, na literatura, atuaram Ludovício Aristóteles Torquato, Tasso, Nicolau Maquiavel, e já na pintura destaca-se Rafael e Michelangelo. O Renascimento ele marcou o declínio aí das bibliotecas de tipo monástico. Por quê? Porque as primeiras coleções particulares desses humanistas eles podem ser considerados como um ponto de partida dessas bibliotecas modernas. Até porque os humanistas foram aquelas pessoas que eles não foram muito aceitos pela Igreja Católica. Por quê? Porque já foi um período, né, considerado aí um período de ascensão à questão da ciência, né, que a Igreja Católica ela era muito contrária. Por quê? Porque estava, né, saindo de um processo da Idade Média, saindo de um processo de que as pessoas elas só tinham acesso ao que a Igreja Católica ela propunha, né, para os seus fiéis, até para a própria sociedade. Aqui é a visão parcial do teto da Capela Sistínica, pintada aí por Michelangelo. Então, o grandioso, né, esquema compositivo para o teto da Capela Sistina, ela estabelece uma narrativa do Velho Testamento, desde da Gênese ao Dilúvio, a que se juntou na parede do altar uma enorme composição plena do dramatismo interpretado aí do juízo final. Então, além dessa composição, ela vem tratando aí, olha vocês observando aí novamente, a composição da religiosidade que ainda é muito profunda. Na verdade, continua, né, por muito tempo. Michelangelo é exemplo da escultura. A escultura de Davi e de Moisés também foi um aspecto importante. Já Nicolau Maquiavel ele é reconhecido aí como o fundador do pensamento e da ciência política moderna. Por quê? Pelo fato dele haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveria ser. Ou seja, no Príncipe, né, provavelmente o livro mais conhecido de Maquiavel, ele trata, né, que os fins justificam os meios, que o homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. Então, aqui a imagem, né, de Nicolau Maquiavel, é claro que é uma pintura, né? Já Leonardo da Vinci, ele foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente seu maior gênio, né? Ele destacou-se como cientista, como eu falei, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, conhecido principalmente como pintor. Por quê? Porque ele pintou duas de suas principais obras, que é as que eu acho que qualquer pessoa sabe, né? Que é a Mona Lisa e também uma outra importante que é a Última Ceia. A Mona Lisa aqui, né? Vocês podem observar. E a imagem da Última Ceia aqui também. Ambas quase no mesmo período, né? Na verdade, elas foram pintadas no mesmo período. Ele pintou a Mona Lisa e também a Última Ceia no ano de 1452. Todas as duas pinturas. As características revelam aí da pintura dele uma tridimensionalidade, uma presença, uma individualidade, uma profundidade, além da psicologia não encontrada em obras anteriores. Aí também foi uma outra obra pintada por ele, O Casamento de Amorfim. Uma pintura, um óleo sobre madeira, né? Onde ele fez a representação. Essa obra ela é anterior à pintura, às duas principais pinturas dele. Essa já é de 1441. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, é uma obra exemplar, também da relação do Renascimento
com o humanismo e o classicismo. O físico e o astrônomo italiano Galileu, ele afirma que a Terra girava ao redor do Sol. Diferentemente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo, Galileu negou-se a retratar-se. Apesar da ordem de Roma, ele foi sentenciado à prisão perpétua por ele ser contrário, né, à opinião da Igreja Católica. Já na arquitetura, entre as características da arquitetura renascentista, temos aí a retomada do modelo centralizado de tempo, que é desenhado sobre uma cruz grega e uma coroada por uma cúpula. Essa é a imagem da fotografia da Catedral de Santa Maria de Del Fiore, né? Também, e do lado é uma figura da representação, é uma planta, né? Centrada, que mostra a Basílica de São Pedro. A cúpula da Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, é bem interessante, a parte superior. Na próxima videoaula, eu vou dar continuidade agora, especificamente o Renascimento fora da Itália. A gente vai observar em algumas extensões, né? Porque a gente falou basicamente do Renascimento dentro da Itália, algumas características. Agora eu vou corrigir a atividade, né, que foi deixada, a atividade da página. Deixa eu ver aqui. Peguem o material de vocês para fazer a correção. Só lembrando, gente, eu falei na videoaula de vocês, na videoaula passada, que como esse conteúdo são conteúdos que eu estou revisando, eu coloquei a atividade, por quê? Porque logo no início da pandemia, eu não coloquei essas atividades do livro, eu coloquei questionários, estão lembrados? Então, portanto, eu estou colocando as atividades que não foram realizadas do livro, viu? Para que vocês digam, a professora está voltando. Não, não foi feita essas atividades. Essas atividades do livro eu não fiz, eu só comecei a pedir, né, para que vocês fizessem a atividade do livro lá na Reforma Protestante. Por quê? Porque eu não tinha demissão, ninguém tinha demissão, que a gente ia passar tanto tempo. Então, eu comecei a colocar atividades em folha, atividades de questionário, porque eu imaginei que não duraria nenhuma semana. Então, a gente ia retornar e ia fazer as atividades com vocês presencialmente do livro. Por isso que eu estou colocando a atividade do livro, porque essas atividades, elas não foram realizadas, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão da página 298. Quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam? Então, vamos lá, né? Lembrando da videoaula passada. Então, os humanistas, eles eram europeus que, a partir aí do século XVI, eles passaram aí a defender um programa de estudos de humanidades. Que eram esses estudos de humanidades? Eles buscavam ensinar os alunos matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática, ética, e eles acreditavam que eram importantes o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos e o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade do pensamento. Tá certo? Então, essa é a resposta da primeira questão. Na segunda questão, marque um X na alternativa que apresenta o complemento correto da frase abaixo. E depois, preencha a lacuna da frase com o complemento que você escolher. Então, vamos lá. Os humanistas propunham uma retomada dos estudos de quê? Então, é a primeira alternativa, do estudo da cultura clássica greco-romana, tá certo? Na terceira questão, observa as imagens a seguir e responda as questões. São duas imagens da representação do livro Harmonia de Macrocósmica. São Atlas Estrelar, produzido pelo cartógrafo Andreas Cesarius, publicado aí em 1660. Então, letra A.
Qual a teoria está apresentada na imagem A e na imagem B? Primeiro, a teoria apresentada na imagem A se refere ao geocentrismo. Já a letra B, ela representa a teoria do heliocentrismo, que eu expliquei ambas as teorias. Na verdade, eu expliquei na videoaula passada todas as teorias, geocentrismo, teocentrismo. Então, você já especificamente já sabe. Pela imagem, já teria essa visão aqui, né? A geocentrismo e a heliocentrismo. Porque vocês estão observando o Sol, vocês estão observando a primeira letra A, que a Terra é o centro do universo, e aqui é o Sol, tá certo? Na 299, letra B, explica a teoria representada na imagem A e a teoria representada na imagem B. Terminei de falar, mas vou reforçar. A teoria do geocentrismo, que é representada na imagem A, baseia-se na ideia que o planeta Terra seria o centro do universo. Por isso está aqui a Terra representada no centro do universo. Nesse sistema, os demais planetas, por exemplo, o Sol, ele gira ao seu redor. A teoria do heliocentrismo, representada na imagem B, baseia-se na ideia de que o Sol estaria no centro do universo e os demais planetas, entre eles a Terra, giraria ao seu redor. Então, são teorias diferentes, né? Na quarta questão, vimos que Leonardo da Vinci, com base na observação das necessidades da vida cotidiana, desenvolveu projetos de diferentes tipos de máquinas. Imaginando que você seja um inventor, use o espaço abaixo para desenhar uma máquina inovadora capaz de auxiliar as pessoas no dia a dia. Então, vocês vão colocar aqui, produzir um desenho, né? E depois você vai dizer o nome da invenção e a utilidade da invenção. Essa aqui, como é pessoal, né, ao retorno das aulas presenciais, eu vou olhar individualmente, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido o assunto. Se não entendeu, retome o conteúdo, até porque esses conteúdos aqui já é uma revisão. Vocês já viram em outra oportunidade, logo no início, tá certo? Então, até a próxima videoaula e respondo a atividade direitinho, tá certo? Tchau.